Amigos gremistas, eu não venho para esse comentário para defender o técnico Renato, a diretoria e nem os jogadores, mas também não venho aqui para fazer terra arrasada. Eu já vou falar mais sobre esse assunto. Antes, eu quero pedir mais uma vez para você que ainda não está inscrito em nosso canal aqui no YouTube, para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e recomendar aos seus amigos gremistas, porque esse é um espaço de gremista para gremista. Gente, foi doída a desclassificação do Grêmio na Copa do Brasil. Quando se ventilou a possibilidade de o Grêmio abrir mão das Copas para se dedicar só ao brasileiro e fugir do rebaixamento, eu sempre levantei a bandeira aqui que o Grêmio jamais deveria ter aquela postura de abandonar as Copas para se dedicar tão somente ao Campeonato Brasileiro. Porque eu acredito muito do Grêmio em Copas, mas não chegamos ao nosso objetivo nas duas competições de Copa que nós temos nessa temporada. O que tínhamos, a Copa do Brasil e a Libertadores, na qual o Grêmio passa a disputar uma fase decisiva na semana que vem contra a equipe do Fluminense. Então a saída da Copa do Brasil para o Corinthians realmente foi muito frustrante para nós gremistas. Foi frustrante, gente. Por quê? Porque o Corinthians, apesar de ter saído vencedor do confronto ou obtido a classificação, porque ganhar ele não ganhou, levou nos pênaltis, mas dentro do tempo normal foi um jogo equilibrado, tanto em São Paulo como esse último jogo em Curitiba. E o Grêmio não é menor ou inferior ao Corinthians, mas quis o destino que depois de tantas decisões por pênaltis nos últimos tempos, o Grêmio fosse eliminado justamente em cobranças de pênalti. E cá entre nós, né? A gente passa a analisar como pode um jogador profissional, cujo o seu dia a dia é o futebol, e acredito, e o técnico Renato garantiu que no Grêmio todos os dias, em todos os treinamentos, há treinos de cobrança de pênalti. Eu não consigo entender como um jogador profissional consegue bater um pênalti da maneira como, principalmente, o Edenilson e o Pavon conseguiram nas cobranças de penalidade, sequer acertando o gol adversário do Corinthians. É inadmissível que um jogador profissional cometa esses erros. Aí o técnico Renato também está sendo bastante criticado, e eu não vou tirar a razão do torcedor, realmente. Né? Eu acho que a classificação o Grêmio perdeu, sabe aonde, gente? Lá em São Paulo, no segundo tempo, quando o Corinthians teve um jogador expulso, o Grêmio ficou com um jogador a mais. Ali era o momento do Grêmio encaminhar a classificação. Ali era o momento do Grêmio encaminhar a classificação, porque era muito mais fácil ganhar naquele segundo tempo do Corinthians do que poderia ser nesse jogo de Curitiba. E todo mundo sabia, e aí vai uma falha tremenda do Renato, que talvez não imaginou que o Corinthians tivesse essa postura. Todo mundo sabia que o Corinthians viria para especular no jogo, para tentar levar para os pênaltis e aí eliminar o Grêmio como realmente aconteceu. E o Renato não teve competência para entender esse tipo de jogo que o Corinthians faria e não conseguiu traduzir dentro de campo uma superioridade gremista. Um Grêmio muito burocrático, um Grêmio sem velocidade, um Grêmio nada agressivo. No final, o Renato não promoveu as trocas que poderia ter feito por conta que ele viu que o jogo não iria sair do empate e iria para os pênaltis. Aí o Renato quis manter esses jogadores que, no fim, acabaram comprometendo todo
o desfecho nas cobranças de pênalti. O Renato não quis tirar os jogadores mais experientes justamente por eles serem cobradores de pênalti, mas a vergonha todo mundo viu o que aconteceu. Mas, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar essa parte em que o Grêmio foi desclassificado. Vamos olhar para frente a partir de agora. Não vamos fazer terra arrasada. Eu sei, eu acompanhei muitos comentaristas, gremistas, jornalistas identificados com o Grêmio, fazendo essa terra arrasada pela desclassificação do Grêmio na Copa do Brasil. Certo? Eu queria também muito que o Grêmio seguisse adiante na competição. A Copa do Brasil, gente, se nós tivéssemos passado pelo Corinthians, nós íamos ter algum outro tipo de problema ali na frente. Mas os problemas a gente administra quando eles aparecem. Então era algo que o Grêmio pensaria para depois. Porque seguramente o Grêmio poderia se defrontar com São Paulo, com o Flamengo, com o próprio Atlético Paranaense, times que se classificaram, né? Poderia, quem sabe, numa disputa local pegar o Juventude, mas nada disso aconteceu e a Copa do Brasil não seria fácil o Grêmio ganhar. Sobrou a Libertadores. Pergunta para o outro lado se eles não gostariam de estar na nossa pele, mesmo com a desclassificação diante do Corinthians. Pergunta aos colorados se eles não gostariam de estar hoje na nossa pele. Então, gente, não vamos fazer terra arrasada e vamos usar essa desclassificação contra o Corinthians como combustível para aquela que é a competição mais importante que o Grêmio ainda tem para disputar nessa temporada 2024, que é a Libertadores da América. Por quê? É um título internacional, nos leva para o Mundial da FIFA no ano que vem e dá muita projeção e dinheiro ao Grêmio. Se o Grêmio precisa de dinheiro, a Libertadores é um caminho aberto. Temos o Fluminense. Eu acho que a lição o Grêmio já teve nesse jogo contra o Corinthians. Talvez o jogo de volta o Grêmio imaginou que ganharia com naturalidade, né? Corinthians sem alguns jogadores principais fora do time, e o Grêmio imaginou que poderia ganhar do jeito que, no momento que quisesse. E não é bem assim. Então que esse jogo do Corinthians sirva de lição para esse jogo que o Grêmio tem pela Libertadores contra o Fluminense. Porque o Grêmio passando pelo Fluminense, provavelmente possa pegar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está longe de ser aquele time papão, o bicho papão, gente. Não é. O Atlético Mineiro, nesse momento, não é nem um bicho papão. E o Grêmio passando pelo Fluminense, provavelmente poderemos ter o Atlético, se é que o Atlético vai passar. Tudo na condição se. Se nós passarmos pelo Fluminense e o Grêmio, acho que a lição contra o Corinthians vai ser importante nesse confronto. Passando pelo Fluminense, o Grêmio pode pegar o Atlético Mineiro se o Atlético passar pelo seu adversário. E aí, numa semifinal, o Grêmio pode pegar o River Plate se passar pelos seus confrontos. E tem confronto argentino. Aí, gente, aí clássico do mesmo país, você sabe que as coisas acabam se equilibrando. E aí, a chance do Grêmio chegar à final, jogo único, campo neutro, eu acho que as coisas ainda podem ser muito boas para o Grêmio nessa temporada. Renato errou, Renato foi burocrático, né, no seu esquema contra o Corinthians, poderia ter feito outras substituições que dessem mais resultado ao Grêmio, não fez, né, tem a sua culpa, mas, gente, não vamos fazer terra arrasada. Nós temos a Libertadores e a saída da Copa do Brasil vai nos dar também um pouco de fôlego para a gente enfrentar os jogos que nós temos aí no Campeonato Brasileiro, para se afastar do Z4 e, quem sabe, buscar uma posição muito melhor no Campeonato Brasileiro, mas o que eu quero mesmo é a Libertadores da América. E a saída da Copa do Brasil
vai servir de exemplo para o Grêmio, eu espero pelo menos, e que o Grêmio saiba enfrentar o Fluminense da melhor maneira possível. Porque aí sim, se o Grêmio sair da Libertadores, vai ser uma decepção muito grande para nós gremistas. E aquele torcedor que já está brabo, imagina como que vai ficar em caso de uma nova eliminação. Tá certo, gente? Vamos torcer para o nosso Grêmio. A nossa vida é assim, futebol é assim. O Renato tem razão quando ele fala que no futebol as coisas acontecem dessa maneira. Ele falou que o Zico perdeu pênalti em Copa do Mundo, foi um fato. O Zico, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O grande jogador também perde. Só que a gente não consegue entender como o Edenilson e o Pavon conseguiram chutar aquela bola tão alta, né? Errar o gol daquela maneira tão bizonha. Mas, vida que segue, a Libertadores está no nosso horizonte e eu volto a dizer uma coisa. Pergunte para o outro lado se eles não gostariam de estar na nossa pele hoje. Com certeza eles gostariam. Se você gostou do nosso comentário, gente, não saia sem antes se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Estamos conversados? Tchau para vocês.